Bom dia a todos, bom dia vereadores, bom dia Thiago, doutora Nageli, nossos servidores, pessoal do executivo também que veio para a reunião, muito obrigado por comparecerem. Vamos fazer a verificação da presença dos vereadores, vereadora Solange Carvalho Carniel, vereador Emerson Ramos, vereador Osório Alves Vepo, vereador João Cunha e vereador Eduardo Kuhlmann. Vamos prosseguir com a apreciação da votação das atas anteriores. A ata número 49 de 2025, a ata da reunião da CCJR número 1 de 2026, a ata da reunião da CCJR número 2 de 2026 e a ata da reunião da CCJR número 3 de 2026. Vou propor a votação em bloco. Podemos? Vou colocar em votação, então. Vamos passar, então, foram 5 favoráveis, né? Aprovado por unanimidade a votação das atas. Vamos passar, então, a apreciação dos projetos com relatoria. O projeto de lei do Poder Executivo número 8 de 2026, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial por superávit financeiro no valor de R$ 2.958.715,24, de autoria do Poder Executivo e com a relatoria do vereador Emerson Ramos. Bom dia, presidente, bom dia, vereadores, bom dia a todos. Nós estamos aguardando a secretária que está no salão de baixo, ali na reunião da UFRO. Ela deve estar chegando, não teria como nós deixar por último esse aqui? Claro, vamos. Obrigado. Passamos então à apreciação do projeto de lei, Poder Executivo número 9 de 2026, que altera as leis municipais número 3.195 de 11 de abril de 2007, a 4.695 de 17 de julho de 2023, a 4.771 de 12 de julho de 2024, a 4.858 de 12 de agosto de 2025, para conceder no ano de 2026 o piso nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, em cumprimento à emenda constitucional número 120 de 5 de maio de 2022, que acrescentou as alíneas 7, 8, 9, 10, 11 ao artigo 198 da Constituição Federal, de autoria do Poder Executivo e de relatoria do vereador João Antônio Mazzoni Cunha. Bom dia, presidente, vereadores da comissão. Então, como leu aqui o presidente, esse projeto é para a contratação, né, de agentes de combate à endemia e agente comunitário de saúde. E eu tenho aqui o parecer, já veio o parecer do IGAN. Eu acho que ele não é para contratação, né? Ele é para pagamento do piso. Do piso? Isso. Ele altera as leis de contrato. Então vou ler aqui. Altera as leis municipais número 3.195, de 11 de abril de 2007, no número 4.695, de 17 de julho de 23, número 4.771, de 12 de janeiro de 24, e número 4.858, de 12 de agosto de 25, para conceder no ano de 2026, o piso nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias. Então, tenho aqui o parecer do IGAN. Vou só ler a conclusão do IGAN. Diante do exposto, tem-se que o projeto de lei número 9, 2026, é formalmente adequado, concretiza o piso nacional dos agentes comunitários de saúde e de combate à endemia previsto na emenda constitucional número 120 de 2022, que pode ser aprovado pela Câmara. E também tem o da DPM, que também é favorável ao projeto. E então eu, como relator desse projeto, meu parecer também é favorável à contratação, ao aumento do piso dos agentes. Tá bem?
Então, meu parecer é favorável. Vamos colocar em discussão, caso algum vereador queira se manifestar quanto ao parecer. Microfone. Vamos colocar em discussão, caso os vereadores queiram se manifestar quanto ao parecer favorável do vereador e relator João Cunha. Vamos colocar então em votação o parecer favorável do vereador João Cunha quanto ao projeto de lei número 9 de 2026. Aprovado por unanimidade. Vamos passar à apreciação do projeto de lei do Poder Executivo número 10 de 2026, que dispõe sobre o estágio obrigatório e não obrigatório de estudantes de estabelecimentos de ensino médio, técnico e superior na administração centralizada do Poder Executivo Municipal de Itaqui e da outras providências. Autoria Poder Executivo e relatoria da vereadora Solange Carvalho Carniel. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos demais servidores que estão aqui presentes, vereadores. Senhor presidente, esse projeto ele ainda não tem os pareceres completos, só veio do IGAM, não veio do DPM, e do IGAM pede umas pequenas alterações, então como ele está dentro do prazo, vou aguardar o outro parecer para poder emitir o meu. Vamos aguardar então, dentro do prazo regimental. Já tinha pedido semana passada, né? Ficamos com mais quantos dias ainda? Mais 7. Passamos então à apreciação do projeto de lei do Poder Executivo número 12 de 2026, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por convênio no valor de R$ 633.333,34. Autoria Poder Executivo e relatoria vereador Luiz Osório Alves Vepo. Bom dia, presidente Eduardo, demais vereadores e todos aqui presentes. Projeto de lei número 12 de 27 de fevereiro de 2026. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por convênio no valor de R$ 633.333,34. A exposição de motivos. Estamos encaminhando para apreciação e decisão desta Câmara de Vereadores o projeto de lei que pretende colher autorização legislativa para abrir crédito suplementar por convênio no valor de R$ 633.333,34. Vamos lá ver o do IGAM. Conclusão. Nesses termos, opina-se pela viabilidade do projeto de lei número 12 de 27 de fevereiro de 2006, ficando a sugestão de alteração de redação do artigo 2º do projeto de lei. No artigo 2º diz: projeto de lei sugere-se a alteração da redação para crédito suplementar ou excesso de arrecadação, oriundo através do convênio, de acordo com o disposto no artigo 43, inciso 1, da Lei número 4.320, de 1964. Essa alteração poderá ser feita através de emenda parlamentar. Não mesmo, tá duplicado. É o mesmo? Tá tudo, eu também tá duplicado. Tá duplicado. Ficou 2 semanas depois eu vi. Posso me manifestar? O projeto de lei, essa recomendação do IGAM. Bom dia a todos. Márcio Nir, obrigado por nos acompanhar. Obrigado. Essa recomendação do IGAM, onde o IGAM orienta incluir por arrecadação maior, ela não pode ser feita porque esse recurso, esse saldo, ele não aportou ainda nos cofres do município. Então nós não tivemos essa arrecadação ainda. Por isso que eu não posso considerar como uma arrecadação maior. Esse é um saldo que nós iremos receber durante o exercício de 2026. Então por isso que a gente caminhou nessa forma o projeto. Eles não aportaram esse recurso. Nós temos um contrato, uma parte do recurso já entrou no exercício de 2025 e o restante irá aportar no exercício de 2026. Só que ele ainda não foi arrecadado, então não é uma arrecadação maior. Tá? Então o IGAM deve ter entendido que esse recurso já estava nos cofres do município, mas ele ainda não está. Nós temos um contrato, temos um convênio
que nos garante que esse recurso irá aportar nos cofres do município, mas eles ainda não aportaram. Então, portanto, a gente não pode incluir como arrecadação maior. Doutora Nageli. A sugestão do IGAN é apenas uma emenda. A sugestão do IGAN é apenas uma emenda redacional, né? Que não é necessária ser realizada pelo vereador e não causa inviabilidade no projeto. Que, diante das explicações, não tem nenhum óbice jurídico para tramitar. Então não tem problema. Então, meu parecer sobre o projeto aqui é favorável. Podemos fazer parecer favorável sem emenda redacional? Coloco então em discussão, caso algum vereador queira se manifestar. Coloco então em votação o parecer favorável do vereador Osório V para o projeto 12 de 2026. Aprovado por unanimidade. Seguimos então a apreciação do projeto de resolução número 1 de 2026, que autoriza o Poder Legislativo a firmar convênio com a União do Legislativo da Fronteira Oeste, UFRO, de autoria da mesa diretora e sob minha relatoria. Nós já tínhamos pedido prazo para avaliação desse projeto, porque o IGAN e a DPM eles foram sucintos ali na conclusão e solicitaram que fossem corrigidos por emenda alguns erros formais de referência ao Poder Executivo na denominação, que fosse anexado ao processo o texto integral do convênio com objeto, obrigações, valores e vigência claramente definidos, e que também se comprovasse a existência da dotação orçamentária adequada e que se registrasse no processo administrativo a motivação que demonstre o interesse público e a pertinência da associação para desempenho das funções institucionais. E nós recebemos no projeto o convênio na sua íntegra, né? Nós também já recebemos a carta ao presidente, do presidente da UFRO, Mário Augusto. E também a declaração de reserva e de existência orçamentária número 17 de 2026, em que consta no saldo R$ 310.232,41, que vai ser o aporte financeiro para esta de reserva para este convênio. Então, sanados todos os pedidos e orientações do IGAN e da DPM, o meu parecer é favorável quanto ao projeto de resolução número 1 de 2026. Coloco em discussão, caso alguém queira se manifestar. Coloco então em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 2 de 2026 institui o registro eletrônico de ponto para os cargos em comissão e regulamenta o sistema de compensação de horas extraordinárias no âmbito do Poder Legislativo de Itaqui e dá outras providências. Autoria mesa diretora, relatoria vereador Eduardo Kuhlmann. Nós temos neste projeto os pareceres da DPM e do IGAN. Eu vou fazer a leitura breve do parecer do IGAN. O projeto de resolução número 2 de 2026 é constitucional e legal quanto à instituição de registro eletrônico do ponto biométrico para os cargos em comissão e a criação de sistema de compensação de horas extraordinárias,
aliando-se ao Estatuto dos Servidores e às orientações do Tribunal de Contas do Estado. Recomenda-se ainda, porém, que seja adequado o artigo 9, inciso 2º, para exigir autorização expressa da autoridade competente para cada serviço extraordinário, e não apenas a comunicação. Explicitar que o sistema de compensação observará os limites máximos de jornada do Estatuto, fixando prazo para compensação e prevendo indenização das horas não compensadas por necessidade do serviço ou exoneração, na forma do artigo 57. Avaliar a limitação do sistema de compensação aos cargos de assessoramento, em consonância com a orientação do Tribunal de Contas. Ajustar a redação sobre autorização do serviço externo, registro escrito e meio eletrônico de comunicação, bem como inserir remissão expressa à LGPD para o tratamento dos dados biométricos. Com essas modificações, o texto se mostra juridicamente sólido e adequado às boas práticas de gestão e controle interno. Eu já havia pedido prazo para esse projeto e vou continuar nesse prazo para que sejam adequadas, então, essas solicitações. Agora sim, podemos? Vamos. Pois é. Será que o David... Não precisa. Não precisa. A Isabel, ver se ela sobe, por favor. É que estão muito passados da cidade, Renan não tá aí. Tá ruim ela sair dela agora mesmo. E a Aninha? Ela está esperando os resultados do município, como é que ela vai se ausentar na hora? Mas vamos dar sequência do quê? É mais com essa música. Mas não tá no prazo, é assim. Não, Vamos dar continuidade, então, fazendo a apreciação do projeto de lei do Poder Executivo número 8 de 2026, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial por superávit financeiro no valor de R$ 2.958.715,24, de autoria do Poder Executivo e de relatoria do vereador Emerson de Moraes Ramos. Mais uma vez, bom dia, presidente, bom dia aos vereadores que aqui se encontram. Esse projeto já está tramitando há alguns dias na casa e fica aberto, então, o crédito especial no valor de R$ 2.958.715,24 e servirá como fonte de recursos ao crédito suplementar por superávit financeiro, a disponibilidade financeira apurada no encerramento do exercício 2025 na fonte do recurso 1540, transferência de Fundeb, imposto e transferência de impostos, conforme o artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Bom, vou ler o parecer aqui, depois eu saio nas minhas dúvidas. Parecer do IGAN, opina pela viabilidade do projeto de lei número 8, de 13 de fevereiro de 2026. A DPM recomenda que a gente solicite ao Executivo a comprovação e que essa comprove a manifestação expressa do Conselho Municipal de Educação, não apenas a ciência, a comunicação favorável ao crédito especial proposto, o envio das informações sobre superávit financeiro indicado no artigo 2º do projeto, que eu acho que é isso que vocês poderiam nos falar um pouco antes de eu fazer a próxima pergunta. Bom dia. Isso. Explique um pouco mais como é que funcionou, da onde vem essa SOP. Eu acho que para registro só, tu te apresenta e fala cargo e passa para as gurias também, né, para a gente deixar registrado. Bom dia a todos, Marcionir, assessor de planejamento da Prefeitura. Em relação a esse projeto, o saldo de Fundeb que nós tínhamos, resultado no final do exercício, saldo disponível de Fundeb, não é o saldo que estava na conta, era o saldo disponível após todas desconto dos empenhos a pagar que nós tínhamos, restos a pagar,
sobrou um saldo e foi definido pela Secretaria de Educação a utilização e aplicação na rubrica de obras e instalações. Como nós não havíamos previsto no momento que nós elaboramos o orçamento, nós não havíamos previsto essa rubrica de obras e instalações, foi uma definição recente, houve a necessidade de encaminharmos para a Câmara de Vereadores, porque é um crédito especial. Nós estamos criando uma rubrica que não existia. Em relação ao conselho, geralmente nós utilizamos a manifestação apenas de ciência do conselho, mas se houver necessidade, pode ser feita uma diligência para solicitando essa manifestação por escrito, né? Se for necessário, a gente pode encaminhar para a Secretaria de Educação para que providencie. Bom dia. Eu acredito que é muito importante que o Conselho de Educação ele tenha conhecimento do projeto, porque muito acontece aqui em Marcioneiro, dos conselheiros não terem noção. Eles dizem assim, não, só nos trouxeram, nos deram para assinar, mas não houve essa discussão, essa divulgação entre os próprios conselheiros. Às vezes só uma pessoa aqui assina, e às vezes essa pessoa pode até estar trabalhando na Secretaria de Educação e os conselheiros não sabem. Então, até por uma segurança e por um respeito ao trabalho que é tão importante do Conselho de Educação, e com muito respeito ao relator, eu só estou dando a minha opinião enquanto membro mesmo dessa comissão, acredito que o Conselho de Educação tenha o direito, porque depois quando cobram dessa Casa Legislativa, também tem um conselho que antes já discutiu isso para chegar aqui entre nós, e nós podemos, e esse conselho representa os diferentes segmentos da sociedade e da comunidade. Obrigada. Como esse recurso é um recurso do Fundeb, e tem o conselho do Fundeb, a gente caminha geralmente para o conselho do Fundeb. Mas se a Câmara de Vereadores entender que há necessidade de caminhar também para o Conselho Municipal de Educação, podemos encaminhar. Não tem... Como relator e acatando, nada melhor que uma vereadora que já foi presidente também, foi secretária, aliás, da Educação, sabe como é que é os trâmites. Então a gente pede então que seja dado então, esse trabalho para vocês aí. E a questão aproveitar que a Ana está aqui, a minha preocupação são bastante obras, né? São muitas obras. E tem obras no nosso município que estão paradas há muito tempo. Tem umas que só estão no papel e não saíram ainda por causa das licitações, das empresas. Eu gostaria que falasse um pouco, Ana, te apresentasse, é claro, e falasse sobre esses projetos. Tem prazo para término, para início, como é que vai funcionar, porque, né, a gente vê a própria praça aqui, quanto tempo está aí. Eu tenho uma emenda impositiva que eu faço conversando com a Ana desde 2023, 22, acho 23, 22, que não saiu do papel ainda, porque por causa das empresas, e é bastante, né? Não, só para dizer, o Conselho do Fundeb, que o Marcioneiro citou, não foi oficiado. Está aqui um ofício. Então tem essa falha também. Bom dia, me apresentando a todos, sou Ana Lúcia de Ponte, ali da Secretaria de Educação, e o que eu gostaria sobre todos esses projetos, todas essas propostas que a gente colocou, são processos de licitação em andamento. Tá? A gente tramitou todo ano, a dificuldade, às vezes a demora, por quê? Porque justamente tem empresas que ganharam o processo e nós tivemos que penalizar porque simplesmente não apareceu, mandou lá um pedreiro lá para ver o que era necessário fazer e ele nem sabia o que fazer. E a gente foi emitindo, dando prazo, emitindo lá aliás, ordem de início, né, dando prazo, condições para que a empresa pudesse organizar, porque geralmente ganham empresas de fora. E aí, então, o que acontece? Eles não têm vínculo nenhum conosco, como diz, né? Na verdade, o que eles querem, eles terceirizam, né? Então, as próprias pessoas que são contratadas não sabem nem o que vão fazer. Então nem começa, então nós penalizamos e novamente aquelas planilhas que a gente tem, aqueles orçamentos pela demora, a gente tem que novamente volta lá para o setor de engenharia para atualizar os valores e novamente se começa o processo de licitação. E um dos valores maiores que nós temos aí são os projetos elétricos,
tá? Que inclusive a gente já tinha esses projetos prontos há um bom tempo. Só que nós, como não tínhamos disponibilidade financeira, o ano passado nós pedimos uma atualização das planilhas, porque aqueles valores já estavam, né, defasados. Aí fizemos todo o processo, até foi por inegibilidade, até pelo fato de que a empresa que fez, né, que executou, aliás, que fez o projeto, que poderia fazer, então, essa atualização das planilhas. E daí a gente iniciou o processo de licitação. Então, ele está tramitando, tá? São 8 escolas, são escolas de educação infantil, são todas as escolas de educação infantil, menos a Casa da Criança, pelo fato do que já foi feito. E são 3 escolas de ensino fundamental, que é Ranulfo, tá? Que a gente fez uma pequena reforma, mas não é suficiente, porque não atende toda a demanda da escola. O Ranulfo, José da Luz e Otávio. O que vai ser feito no José da Luz? Ali, eu vi um pórtico. Isso, mas exatamente. Mas o pórtico já tinha sido destinado a uma emenda impositiva. Sim, mas ele já está, isso aí já está encaminhado, hoje encaminhei, já vai para empenho, isso aí vai para verba livre. Tá? Isso aí a gente elencou todas as obras que nós tínhamos, os processos que estão em andamento. Eu entendi, tá? não é que Sim. essa do José da Luz Sim. a gente já tinha feito emenda impositiva para ser feita, é o projeto. Sim, sim. Inclusive, ele foi atualizado, tá? As planilhas foram atualizadas, os valores, tá? Eles foram atualizados porque a empresa foi penalizada, ela não cumpriu, tá? Ela terceirizou e veio pessoas que realmente não sabiam o que ia fazer, então não teria nem como, eles tinham ordem de início, mas o cara nem iniciou. E nem nos respondeu mais e nós mandamos então a penalização, penalizamos a empresa e foi sonado todos os empenhos, enfim, depois foi feita a atualização das planilhas e um novo processo de licitação que está tramitando, até inclusive encaminhei hoje até para uma verba livre, porque ele não... Nós temos pressa em fazer, na verdade, todas essas obras aí a gente sabe que é uma necessidade em todas as escolas. Eu entendi, Ana, que como eu destinei a minha emenda impositiva para ser feito isso, eu não estou entendendo por que ele está aqui. De que ano é sua emenda? 2023, porque seria exato. E Exato. aí foi... Só um minutinho. Bom dia, meu nome é Simone, faço parte do executivo, sou contadora, esclarecendo então sobre a emenda impositiva. A emenda impositiva, a gente chama que ela tem a vida durante o exercício. Se ela não foi cumprida no exercício, ela vai ser atestada ao final do exercício que ela não foi cumprida. A partir daí, a secretaria tem por opção ter uma tratativa com o vereador de executar ou não por verba livre, pelo recurso livre lá da secretaria. Mas se perde a obrigatoriedade de execução quanto à emenda impositiva quando se encerra o exercício financeiro, contábil ou orçamentário. O orçamento da emenda impositiva ele só é válido para o exercício em que ela está sendo executada. Se não foi cumprida em 2023, deve haver o atesto na sua emenda que ela não foi cumprida. E a partir... Então, faz 3 anos que eu estou esperando o atesto. Exatamente. A partir daí, por isso que a gente exige das secretarias a questão da prestação de contas das emendas, e é muito importante também os vereadores solicitarem essas prestações de contas para terem o entendimento e o conhecimento se as suas emendas foram efetivamente cumpridas. Muitas secretarias fazem o esforço lá de realizar tudo dentro do exercício contábil. Algumas, o que ocorre? Existe o empenho, às vezes no finalzinho do exercício, e a execução se dá nos primeiros dias ali do ano. Só que o empenho já ocorreu no exercício que era de fato para ser gerado. Então não tem problema em que a execução ocorra no próximo. Agora, se nem mesmo o empenho saiu no exercício em que a emenda foi destinada, ela já perde quanto à sua execução. Sim, a empresa foi dada a ordem de início, mas a empresa foi penalizada porque ela simplesmente ela não entregou. E possivelmente o empenho foi estornado. Sim, porque a esse ponto a emenda porque fica o processo como ele não poderia, eu não poderia contratar a empresa com aquele mesmo empenho, entendeu? Porque a empresa foi só se for durante o ano. Tá, se, por exemplo, a emenda era de 23, se chegou a se tornar dentro do ano de 23 ainda, esse recurso ele retorna para o orçamento da secretaria. Se foi se tornado o empenho, por exemplo, era de 23 e foi se tornado em 24, o recurso não volta para a secretaria porque já era de exercício anterior e não tem o que fazer. Ela vai ter que iniciar um novo projeto, se essa for a intenção, buscando um novo recurso e empenhando numa nova dotação lá
comprometendo o orçamento daquele exercício e não mais da emenda que o vereador indicou. Aquela emenda retorna à Casa Legislativa. Aquela emenda deve retornar à Casa Legislativa com a prestação de contas apenas, dizendo que não foi cumprida. Não, o valor não. Esse empenho foi estornado o ano passado, porque em 23 então nós podemos aproveitar a presença da secretária, da Anne, que chegou agora, e acordar então que seja feito do pórtico, e sabendo que é do vereador Emerson Ramos, que vem há horas buscando, e não é culpa de você, a gente sabe que a gente passa conversando, mas que fique acordado e gravado, né, que é um trabalho aí do vereador Emerson, que já vem há um bom tempo buscando essas emendas, até para poder ajudar a escola José Gonçalves da Luz. Mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa? Não, com certeza, como mesmo eu lhe disse, esse pórtico ele está ainda, ele ficou por causa de, até hoje de manhã eu fiz até uma suplementação de verba ali, inclusive para a gente, da verba livre, para a gente realmente concluir essa parte aí, porque tem um projeto, ele está pronto, a engenheira já nos fez o projeto, ela só atualizou, porque às vezes a dificuldade nossa de obras é a gente ter o projeto, se eu não tenho o projeto eu não posso iniciar o processo de licitação, então assim, nós temos ainda até projetos que são prontos, mas a gente está esperando uma disponibilidade financeira para te iniciar, mas nós temos, entende? Então, tendo o projeto pronto, nós justamente tem que dar continuidade, porque é uma necessidade para a escola. Nós gostaríamos, né, quando a gente chega nas escolas, eu fico assim, não gosto muito de ir, porque a gente tem aquela ansiedade de querer resolver tudo e a gente não consegue, mas porque a gente depende do projeto, mas o projeto em si ele está pronto, então ele praticamente já está indo agora, vai ir para o Marcionir, porque a secretária assinar, vai para o Marcionir, já vai para empenho, e aí eu espero que a empresa, né, que for ganhadora, né, ela cumpra de fato, né, então eu espero que não seja a mesma, porque a gente já até penalizou, inclusive a gente tem procurado penalizar, porque para que essas empresas não concorram mais, sabe, exato. E com essa mudança do processo de licitação, o que eu percebi que as empresas menores, as que mais participavam, se tornam mais difícil, então ganham empresas que só ganham em cima, sabe, elas são tudo de fora, né, tudo é longe, então essa é a dificuldade, então eles terceirizam, eles acabam terceirizando porque é longe a despesa, né, e às vezes ligam, mas o transporte, eles querem às vezes a hospedagem, não, é de responsabilidade da empresa, mas se torna, sim, mas quando você, sim, exatamente, mas quando vocês deram o valor, vocês sabiam, o município de Itaqui, participaram do processo eletrônico, mas vocês têm que perceberem e atenderem toda essa demanda, e fica bem claro no processo, só que eles colocam o preço lá embaixo e até inclusive nem sequer iniciam, e às vezes querem termo aditivo, foi como o do pórtico, ele não cumpriu o prazo de entrega, e aí depois ele nos pediu um prazo maior, aí ele cria termo aditivo. Digo, mas se tu nem cumpriu, se tivesse pelo menos iniciado e a gente constatado que havia uma necessidade de um termo aditivo de valores, a própria engenheira que estava acompanhando a obra, ela ia nos dizer, entende? Ia acompanhar e ia dizer se de fato era necessário ou não. Claro, a demora, automaticamente os valores, eles já foram defasados, mas eu disse, tu tem que cumprir conforme aquilo que tu deu no processo de licitação, eu não tenho como alterar. Eu quero dar um bom dia aqui para a secretária Anne. Bom dia, vereadores, bom dia a todos os servidores aqui da Câmara, da Prefeitura, a Ana da Secretaria. Só para endossar o que a Ana falou, eu acho que os esforços sempre são feitos, né, muito pela parte dela também, com as empresas, mas às vezes deixam a desejar, realmente. E a gente quer, sim, que possa ser feito, né, durante o ano, e se não possível, como fica essa expectativa das escolas, né, com a promessa daquela obra, então toda a comunidade escolar fica, e nós também, né, naquela ansiedade para que aconteça, se possível a gente empenhar na verba livre, a gente sempre vai fazer, né, porque a intenção eu acho que é a mesma, de todos nós, que é as melhorias, né, nas escolas e de qualidade. Eu acho que é isso aí.
Da minha parte, como já no início a gente já fez um pedido juntamente com a vereadora Solange, eu peço o prazo da próxima semana para ser adequado, o que precisa, e daí na próxima semana darei meu parecer. Claro, na próxima semana, não, no caso, já vai ter acontecido as reuniões, né? Que para a ciência dos... Tem feriado, né? Tem, nós temos um feriadão. Para quando tiver, no caso, não necessariamente na próxima semana, quando o executivo organizar. Posso me manifestar? Por favor, deve. Bom dia a todos. Ocorre que este processo ele já se encontrou nos 15 dias. Então, o que deve ocorrer agora? O senhor deve solicitar o prazo, isso é feito um requerimento ao plenário e o plenário aprova até 90 dias. Então, ou a gente coloca ele em diligência. Se chegar, já é votado. Isto, aí se solicita... Isso, se conseguirem, então, em ata, já que já estão os representantes do executivo aqui, de que eles vão atender e se fazem diligência. Não se fala em prazo, então. Isso, só diligência. O microfone, então. Aqui. O vereador mencionou uma dúvida no início da conversa a respeito do total disponível para superávit em Fundeb apontado ali pela assessoria e o valor do projeto encaminhado. Era um valor menor o que foi encaminhado no projeto. Por quê? Há a possibilidade de se haver a inclusão via decreto desses valores no executivo, mas somente naqueles elementos de despesa já existentes. Como nestes casos não eram existentes os elementos de despesa dentro dos projetos necessários, foi necessário encaminhar então ao legislativo para que haja essa análise. Por isso o valor não veio na integralidade do que ficou disponível lá no superávit, mas ele não está mais desvinculado, ele já foi vinculado a outras atividades via decreto no executivo. Só para deixar esclarecido. Não é que foi uma pergunta em off, né? Só que aqui no parecer do IGAM tem 3.277.715,24 disponível. E veio no projeto 2.958.000. Isso, só para esclarecer que não resta saldo para ser encaminhado novo projeto. Esse saldo ele já foi suplementado via decreto, o que completa esses 3 milhões ali. Como o projeto não vai ser votado, eu vou pedir licença, presidente, aos demais membros da mesa, mas eu gostaria de voltar para a palestra da professora Salete, que veio de Porto Alegre. Muito obrigada pela presença, secretária. Com licença. Vamos deixar então o projeto 08 de 2026, aguardando diligência para a nossa próxima reunião ordinária. Mais alguma manifestação dos vereadores? Então quero agradecer a participação dos servidores do Executivo, a servidora da Secretaria de Educação, a secretária Anne, muito obrigado pela presença. Não havendo mais nada a tratar, declaro então encerrada a presente reunião e agradeço a presença de todos.